E vai começar mais uma coletiva do Grêmio. Deixe seu like e se inscreva no canal. Boa noite, César. Hoje, um jogo como esse, né, aí para o grupo de transição do Grêmio, é um jogo de muita visibilidade. É o momento que os garotos aparecem para o grande público. Mas você conhece esse time, esses jogadores, por trabalhar com eles diariamente, você conhece melhor, né, o desempenho deles e o que eles podem render. O que o grande público viu hoje aqui na Arena, quem estava aqui ou acompanhou por TV, pelo relato que a gente passou, o grande público viu aquilo que você esperava, tanto individualmente como coletivamente. Claro que a vitória foi importante, mas também em relação a desempenho. Ficou dentro do que você imaginava, o que você esperava, ou poderia ter sido até melhor? Coletiva do César Lopes. Boa noite. Encaramos o jogo como uma grande oportunidade, como a gente veio trabalhando durante a semana, que seria importante os 3 pontos, né? Era a nossa meta, é óbvio que não poderia ser de qualquer maneira, né? A gente tinha que seguir alguns conceitos que a gente já vem trabalhando, conceitos que são do clube, né? Para ter essa visibilidade de conseguir também analisar os nossos atletas, isso visando numa projeção futura, né? E poder dar um pouco de tranquilidade para que o grupo profissional pudesse fazer uma boa preparação, né, que é o nosso principal objetivo. É óbvio que uma estreia tem muita coisa ainda para se ajustar, né, mas durante os dias de treinamento, com certeza a gente vai conseguir otimizar ainda mais as nossas formatações, mas para uma estreia foi uma grande vitória, isso a gente tem que parabenizar os atletas. Grêmio 2, 1 Caxias. César, boa noite. Eu gostaria de te perguntar em relação ao Pedro Lucas, porque é um jogador que também tinha muita expectativa da torcida, até acabou subindo com Wagner Mancini na última temporada para o elenco profissional, e pelo menos na noite de hoje aqui na Arena a gente acabou não vendo um grande desempenho desse jogador, e é um atleta que tem uma expectativa da torcida, um jogador de fase criativa no setor ofensivo. O que a gente pode esperar do Pedro Lucas em questão de melhora para o restante da temporada, até para ser alçado novamente ao elenco profissional? Quando a gente analisa um atleta, a gente analisa de 2 formas, no contexto individual e também no contexto coletivo. Então, muitas vezes, aquele atleta que pode não estar brilhando na partida num contexto mais individual, de técnica, de passe para gol, de finalização, mas ele também tem um comprometimento com as ações táticas, e isso foi importante. Hoje o Pedro se dedicou muito nesses quesitos. Então, muitas vezes a gente pode abdicar por uma partida de um pouco mais de talento técnico, mas esse comprometimento tático é fundamental que a gente consiga manter o equilíbrio das ações. Então, essa prática faz com que a gente tenha mais conteúdo de jogo, né, simplesmente, e aí a gente possa também estar fazendo as evoluções dos atletas de jogo para jogo. César, eu gostaria de saber as tuas ideias com relação às alterações que tu fizeste durante o jogo, principalmente depois da saída do Elias, né, com a entrada do Wesley, que aí é um jogador que não é tão referência assim como o Elias, e também a entrada do Matheus Friso, que a gente conhece, já viu jogar, um jogador que a gente já viu mais recuado e hoje a gente viu ele se soltando um pouco mais contigo. Então, a tua ideia com essas, principalmente com essas trocas no segundo tempo? A gente vinha de uma vitória parcial do primeiro tempo, então automaticamente o Caxias ia soltar um pouquinho mais, ia pesar um pouquinho mais a linha, e a partir do momento da saída do Elias, a gente tentou colocar um jogador que tem uma característica de velocidade, para não perder muita profundidade do jogo, né? E com a entrada do Friso, um pouco mais de sustentação, principalmente aos 30 minutos do segundo tempo, se eu não recordo, o jogo começou a ficar mais pesado, o Caxias pesou bastante a nossa linha com 4 ou 5 jogadores, então os cruzamentos iam acontecer um pouco mais, e a partir do momento que eu coloquei ele, fiz a linha de 5 um pouco com o Varela, entrando entre os zagueiros, isso nos dá um pouco mais de sustentação para essa bola que era perigosa, então a gente conseguiu controlar um pouco mais essas ações de peso com essas alterações. Deixem um like. César, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Rildo, porque ele é um jogador que já deu uma pequena rodada aí no futebol brasileiro, né? Aos 22 anos ele já teve a oportunidade de jogar uma Série B pela equipe do Brasil de Pelotas. Que tipo de jogador o Rildo é e o que ele pode se transformar numa projeção de 2022, você que tem esse contato mais próximo com ele? O Rildo é um atleta que joga na função de meio atacante,
né? Ele pode fazer tanto o lado entrando para dentro, como também um meia mais centralizado. Tem um poder de finalização muito grande, então ele bate muito bem na bola, então ter a proximidade do gol é um elemento que vai ajudar muito na construção dele. Essa rodagem no Brasil de Pelotas traz uma bagagem para o atleta, né, de experiência a nível profissional, isso só tem a contribuir com essa formação. E agora esse testes que estão tendo de estar realizando essas 2 partidas iniciais do Campeonato Gaúcho, vai dando a cara e mostrando um pouco do que ele pode render. Então, acreditamos não só nele, como em todos os outros atletas que estão tendo a oportunidade de mostrar seu potencial, e espero que futuramente eles consigam alcançar seus objetivos de projeção dentro do clube. César, ainda até falando especificamente sobre jogadores, mas eu quero tratar contigo sobre os laterais, até porque são jogadores que já até passaram pelo time profissional do Grêmio, né, o time de cima, tanto o Felipe como o Guilherme Guedes. Como é que foi a tua conversa com esses 2 jogadores, e principalmente a questão do Felipe, para ele ficar até um pouquinho mais ali recuado pelo lado direito? Teve alguma orientação específica sobre isso, para ele segurar um pouquinho mais, até para avançar o Guilherme Guedes? Como o Grêmio, principalmente no primeiro tempo, atacou mais pelo lado esquerdo? O Felipe e o Guedes são jogadores que agregaram muita experiência para o nosso plantel, né, já que eles já tinham essa passagem pelo profissional, então já traz uma bagagem um pouco mais de experiência. Isso facilita muito, né, quando a gente está trabalhando com jovens, que a gente consiga fazer essa mescla. São 2 jogadores laterais, né, com as suas características. O Felipe um poder muito grande de marcação, o Guedes um poder ofensivo muito grande, e tu poder fazer esse casamento e ter um equilíbrio dentro da partida, tu podendo variar essas questões ofensivas e defensivas, nos dá mais versatilidade. É claro que quanto mais completo o jogador for, e isso eles vão ter que estar trabalhando sempre, esse é o nosso papel como treinador, né, como formador, potencializar esses jogadores cada vez mais para que eles possam render muito à frente. A questão do jogo é a autonomia do atleta, que eu acredito que também é uma parte importante. Não tem uma estratégia bem definida, fixa, de atacar e defender, quando um está mais solto, quando o outro fica mais preso. Eu acho que parte muito também da autonomia, do sentimento que a gente precisa deixar os atletas conduzirem dentro do campo. Então, eles conseguiram fazer isso muito bem, sentimento do jogo é importante, e eles conseguiram dar uma boa resposta. César, boa noite. A gente viu que depois de um jogo, né, sempre pesa a questão da experiência, de ter um time profissional enfrentando um time com menos rodagem. Eu queria saber como é que foi conversada essa questão no vestiário, e se também teve algum papo depois do jogo com o Mancini no vestiário, se ele chegou a falar alguma coisa para os meninos. Muito obrigado. Sempre quando tu enfrenta uma equipe profissional, e eu acredito que foi assim o início da partida, né? Um pouco retraído no início, eu senti um pouco a equipe ainda se encontrando dentro da própria partida, analisando o adversário. A gente comentou na palestra que seria importante eles entenderem o momento do jogo e conseguir ler isso rápido. E a partir do momento que a confiança vai ganhando um pouco de confiança, e o tempo vai passando, e isso torna mais natural. Então essas experiências vão estar sempre acontecendo para que tu consiga evoluir. Então acho que a gente conduziu muito bem a partida. Soubemos sofrer na hora que tiver que sofrer e aproveitar as chances na hora que tiver que aproveitar. Deixem um like e se inscrevam no canal. César, eu quero refazer a pergunta que o Marco fez, se o Mancini conversou alguma coisa contigo depois do jogo, e te perguntar especificamente sobre o Elias. O Elias é um jogador que tem feito muitos gols, tem sobrado nas categorias de base, bateu no principal, está cedido para vocês. Como é que o treinador, o formador, lida com um jogador que passa por esse momento? Ele sobrar em números na categoria que ele está, ter tido oportunidade lá em cima e voltar. Como é que o formador lida com esse jogador em específico, nesse contexto? Sobre a primeira pergunta, até peço desculpa por não ter respondido. As dinâmicas aqui de pós-jogo são inúmeras. Então a gente sai muito rápido, a gente já conversa um pouco com o pessoal do CDD para olhar um pouquinho sobre a partida. Eu já estou projetando um pouco também já
é a nossa missão. Hoje a gente tem um novo desafio já logo na sequência, então já tenho que estar montando algumas experiências ali com o CDD para as próximas rodadas, então não dá tempo de tu ter algumas conversas e diálogos, então, mas na sequência nós já vamos estar passando as informações, a própria coordenação, direção já tem esse contato prévio e a gente vai fazer na sequência do trabalho. Sobre os jogadores que descem oriundos do profissional, fazem uma subida, daqui a pouco eles vêm de novo com um grupo de transição, passar mais um período com a gente, isso vai depender sempre do clube, né? E como a gente já tem esse processo bem estabelecido já há bastante tempo, isso se torna muito natural. Sobre os desafios que os atletas da base e também da transição vão passar, quando tu chega no profissional, tu zera a conta, né? Tudo que tu fez do passado, aquilo ali se interrompe e tu começa um novo ciclo. Eles precisam entender isso, faz parte desse processo de evolução. E no profissional, eles continuam o processo de evolução, já que é muito jovem os atletas subindo ao grupo profissional, eles precisam continuar esse processo. A aprendizagem é constante, principalmente para esses atletas que estão subindo agora. Então, é um processo natural que o clube vem fazendo muito bem há bastante tempo e tende a colher mais frutos futuramente. César, boa noite para você, parabéns pelo resultado. Tu citou, né, sobre já projetar os próximos compromissos. O que dá para se fazer até o próximo final de semana? Amanhã, uma recuperação física aos atletas, sexta-feira, um trabalho de campo. E o que se fazer até o próximo compromisso da base do Tricolor Gaúcho, da transição? Amanhã nós vamos fazer uma avaliação do plantel, vamos ver as condições de todos os jogadores, e a partir daí montar as nossas estratégias já em cima do próximo adversário. A gente não tem muito tempo para trabalhar, as correções são feitas basicamente mais em cima de vídeos, né, em montagem, conversas e diálogos. A gente já tem essa prática já, porque a gente já teve algumas experiências de jogar Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde a gente tinha essa rotina de jogar quarta, domingo, então já estamos acostumados a trabalhar dessa forma, né? E como a gente tem uma base bem boa de estrutura, então isso também fica mais facilitado. São pequenos ajustes que a gente vai fazendo e aí a gente vai fazendo as correções para os próximos partidos. E é isso, galera. Essa aqui foi mais uma coletiva do Grêmio. Deixem seu like e se inscrevam no canal.